crianças! Como estão? Bem-vindos a mais um cultinho infantil. Olha só, vamos acender a nossa vela, pedindo que então a palavra de Deus que a gente vai estar escutando agora seja iluminação para os nossos caminhos. Você sabe que a nossa história é de um homem fortão, muito forte. Olha só, começa assim a nossa história da Bíblia. O povo de Israel esteve por muito e muito tempo sob a escravidão de um outro povo que se chamava filisteus. Eles eram muito maus e escravizaram o povo de Israel, tá? Que a gente também pode chamar de povo de Deus. Então, Deus não queria que continuasse essa escravidão com o seu povo, esse maltrato. Ele então um dia manda o seu anjo a falar com um homem chamado Manoá. Falar com Manoá e a sua esposa. E este anjo disse: vocês terão um filho. Opa! Como seria isso? Sim, e o filho de vocês vai ser um filho muito, muito obediente a Deus. Um filho consagrado a Deus. Foi um momento de muita alegria para Manoá e a sua esposa. Quando nasceu o filho, ele se chamava Sansão. E Deus deu a Sansão uma coisa que é disso que eu estou falando para vocês. Muita força, muita valentia. E tinha que ser uma força importante, porque era ele, Sansão, que ia livrar o povo de Israel da escravidão dos filisteus. E vocês sabem por que Sansão tinha tanta força? Você sabe da onde que vinha a força de Sansão? Vamos seguir a nossa história, porque este segredo foi um segredo pedido por Deus, né? Porque Deus tinha esta forma de demonstrar o seu poder. Então ele deu a Sansão muita força, mas ele também, em troca disso, tinha muita obediência de Sansão, né? Então, uma vez, Sansão estava fazendo uma viagem e conta que ele se encontrou com um leão. Mas ele não teve medo, porque ele tinha muita força e coragem. Sansão enfrentou o leão sem armas, disse a Bíblia. Ele não tinha nem uma faca, nem uma lança, nada nas mãos. E quem via isso pensava: oh, mas é muito fortão mesmo. Então, uma vez também, ele pegou uma colmeia, sabe assim? Uma colmeia de enxame de abelhas. E dali ele tirou o mel. Ele comeu o mel e levou o mel para os seus pais também comerem. Não foi picado pelas abelhas. As abelhas não fizeram nada contra ele. Esta força, diz a Bíblia, que vem do Espírito Santo. Mas os filisteus eram muito maus, já disse, né? E como eles já estavam há muito tempo escravizando o povo de Israel, eles também tinham pessoas que cuidavam para que ninguém fosse traidor. Traidor deles, porque eles queriam manter o poder sobre o povo de Israel. O que aconteceu? Os filisteus contrataram, vamos dizer assim, os filisteus convenceram uma mulher chamada Dalila. Dalila foi uma namorada do Sansão e ela um dia foi visitada por alguns filisteus
e disseram para ela: olha, tu é do nosso povo, tu não é do povo de Israel. Nós vamos te pagar e tu vai tentar descobrir com Sansão, o teu namorado, da onde que ele tem tanta força. Porque outro dia ele fez uma briga com muitos homens e ele ficou bem, mas botou todos os outros homens a correr. Saiu todo mundo com medo dele, tamanha era a força dele. E nós pedimos que tu faça isso. Só procura ver com ele qual é o segredo dele. Da onde que vem esta força? Oh, essa força a gente já sabe que vem da obediência, da fé que ele tinha. Né? Também o seu pai, Manoá, e a sua mãe, que na Bíblia não diz o nome. Mas Dalila começou todos os dias, aos pouquinhos, tentar convencer o Sansão para que ele dissesse qual era o segredo da sua força. E Sansão tinha feito a promessa para Deus, né? De que ele não contaria esse segredo nunca. E os seus pais também sabiam, mas sempre segredo. No outro dia, Dalila de novo: mas Sansão, tu é meu namorado, a gente se ama, por que tu não diz para mim qual é o segredo? Dalila era uma espiã do povo. Ela é uma traidora, então. E depois de bastante tempo, Sansão já ficou um pouco cansado dela sempre pedir: conta, conta, conta o segredo. E ele não contava. Mas um dia ele falou que o segredo da sua força, da sua coragem e valentia estava na promessa que os seus pais tinham feito e que ele sempre obedeceu, de que ele teria muito cabelo e que o cabelo nunca seria cortado. Diz a Bíblia: nunca deves deixar tocar nenhuma navalha no teu cabelo, porque no teu cabelo que estará a tua força. Ele contou para Dalila, ela foi correndo, contou para os filisteus. Olha, sabe onde é que está a força do Sansão? No cabelo. Se a gente cortar o cabelo dele, ele não vai ter mais essa força. Como vamos fazer? Deixa eu pensar. Ah, já sei. Vamos fazer assim. Um dia de noite, quando ele estiver dormindo, eu vou até a janela e aviso vocês. Vocês entram em casa, na minha casa, sem fazer nenhum barulho, e vocês cortam o cabelo dele enquanto ele dorme. Naquela noite, né? Eles cortaram o cabelo do Sansão, amarraram ele, né? Bastante cordas, correntes, e o levaram preso. Puxa, e agora? Como é que ele ia se livrar daquela situação? Como é que ele se ia libertar daquelas cordas e correntes? Além do mais, ele tinha sido escolhido para libertar o povo de Israel, né? Da escravidão que os filisteus estavam dando já há tantos anos. Quando eles levaram ele preso, machucaram muito a Sansão, riram dele. Então Sansão fez uma oração e disse a Deus: perdoe-me, Deus, eu te desobedeci, eu não deveria ter contado o segredo. Eu fui traído também pela minha namorada, a Dalila. Mas então, dá-me forças para que eu possa, ainda esta vez, poder fazer algo pelo povo que tu tanto cuida e tanto ama. Naquele momento, Deus deu uma força muito especial para Sansão. No momento, foi crescendo novamente o seu cabelo e ele foi se repondo. Sansão se livrou daquelas correntes, daquelas cordas, e Sansão foi alguém que lutou contra o exército dos filisteus,
para livrar o povo de Israel. Esta foi a última vez que Deus lhe deu esta força importantíssima, como uma força, assim como ele matou um leão sem ter armas e fez tantas outras coisas. Mais uma vez, Deus mostrou o quanto ele tem cuidado do povo de Israel, o quanto ele tem cuidado do seu povo e o quanto ele tem cuidado de nós. Gente, nós podemos entender essa história de muitas formas. O que é importante na história do Sansão? Não é só que ele tinha muito músculos, que ele era fortão, mas que Deus nos ama. E isto ele mostrou para Manoá e a sua esposa, que ele amava o povo de Israel. E ele preparou alguém para vir e libertar. Esta pessoa, na nossa história, é Sansão. Foi preparado desde pequenininho. A mãe e o pai orientavam a criança, ensinavam as coisas de Deus. E ele viveu sempre obediente. Amar a Deus é obedecer aquilo que ele nos fala. A Bíblia tem muitas histórias. E também a história de Sansão mostra mais uma coisa, que a desobediência traz consequências para a nossa vida. Sansão quase que perde tudo. Naquele momento em que ele revela o segredo guardado por muito tempo como uma promessa com Deus, de que a força estava nos seus cabelos. Gostaram da história? Podem ler um pouco mais da história do Sansão também na Bíblia, com seus pais. Quero convidar vocês agora para fazer uma oração. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhinhos, a gente vai se concentrar agora um pouco e nós vamos falar com Deus. Querido e amado Deus, há muito tempo que Tu vens cuidando do Teu povo, amando, protegendo, preparando pessoas para sempre levar adiante os Teus ensinamentos. Que nesta semana a gente possa ter valentia, coragem e força, através da fé, através da obediência e do amor que temos no nosso coração. Amém. Então, garotada, um bom dia para vocês e até a nossa próxima oportunidade de estarmos juntos.